Os irmãos continuem orando para que o Senhor continue com as mãos estendidas sobre a sua filha. Também continuemos orando pela irmã Ariane. A irmã Ariane carece das nossas orações. Irmãos, não se esqueça em vossos propósitos, nas vossas orações, nas vossas buscas. Apresente, irmã Ariane, ao Senhor. Deus tem o controle de tudo e é poderoso para dar vitória também à sua filha. Vamos pedir para o nosso obreiro, irmão Evaldo, está fazendo esta oração, dando graça pela palavra, apresentando os pedidos de oração, e em seguida o Mateus estará adorando o Senhor. Enquanto ele louva, nós também estaremos servindo ao Senhor com nossos dízimos e ofertas que trouxemos à casa do nosso Pai. Cumprimento a igreja, capaz, Senhor, irmãos. Alguém quer mais de orações? Amém. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, soberano Deus, aqui estamos aos teus pés, Pai, para te pedir que o Senhor abençoe a nossa irmã Ariane, aonde ela estiver, Senhor. Que o Senhor proteja ela de todo o mal, de todas as ações malignas, de flechas atiradas, Senhor. Abençoa nós que aqui estamos ao seu lado, Pai. Viemos nos buscar a nossa fé, a nossa salvação, Pai. A nossa misericórdia, Pai. Abençoa aqueles que estão em casa, que não podem vir, que estão trabalhando, que estão dependendo de ônibus, que estão dependendo de condução para chegar na casa do Senhor. Mas aqui estamos, Pai, para te louvar, te glorificar e te amar cada dia mais, Senhor. Porque o Senhor é nas nossas vidas, o Senhor é o nosso refúgio, é a nossa habitação, é a nossa salvação. Senhor, esperamos que sairemos daqui hoje melhor do que entramos, ó Pai. Abençoai o nosso pastor por esse culto de ensino, que seja uma palavra, Senhor, que saímos daqui renovado da nossa fé, para que ele tenha palavras maravilhosas que o Senhor vai destinar para ele, Pai. Abençoa todos que aqui estamos para assistir esse culto. Amém. Irmão Mateus, adorando o nome do Senhor. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Glória a Deus. Vamos adorar, vamos louvar e engrandecer aquele que tudo pode e que já se faz presente em nosso meio. Amém? Glória a Deus. Peço que os irmãos me ajudem. Não tenho muita prática com violão, mas Deus capacita. E a gente tem que se esforçar também, é claro. Mas glória a Deus. Vamos louvar. Toma-me, rendido estou aos pés da cruz, me encontrei. O que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Oh, 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 eis-me aqui, rendido estou. Eis aqui a tua igreja. Oh, 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 eu sou teu e tu és meu. Jesus, aleluia. Meus momentos, os dias meus, meu respirar e o meu viver
a ti, ó Deus. Eis-me aqui, em ti estou. Eu sou teu e tu és meu. Você pode declarar essa noite. Eis-me aqui, em ti estou. Eu sou teu e tu és Nós te entregamos, Jesus. Minha vida dou a ti, Senhor. Rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Minha vida dou a ti, Senhor. Rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Aleluia. Essa oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Como é bom louvar a Deus, né? Algo inédito e maravilhoso quando nós adoramos o nosso Senhor na beleza da sua santidade. Enche a nossa alma de alegria e o nosso espírito de prazer. Meus irmãos, hoje daremos continuidade ao nosso estudo. A semana passada nós paramos no versículo 13 da Epístola aos Hebreus, capítulo 11, falando sobre a fé inabalável dos antigos, que todos estes morreram na fé, sem terem recebido a promessa, e vendo-as de longe, eles creram e abraçaram e confessaram que eram estrangeiros e peregrinos. Falamos sobre os desafios que encontramos na nossa trajetória e que não pode faltar o oxigênio em nossas vidas. E o oxigênio da vida cristã é a fé. Não pode faltar fé na nossa trajetória, que temos que enfrentar a cada dia. E nós falamos no 11º encontro sobre 3 grandes inimigos que estavam como barreira para que os servos do Senhor alcançassem a promessa que era entrar na terra que manava leite e mel, a terra prometida que o Senhor daria por herança. E percebemos que isso em quase todas as cidades, não que seja uma regra, mas percebemos que
em todas as cidades, ou estados, ou países, a região sul é próspera. É mais próspera do que a região leste ou norte. Isso não é uma regra, mas percebemos que sempre a região sul de uma cidade, ou de um estado, ou de um país, é próspera essa região. É onde está a grandeza maior, onde se desenvolve mais. E percebemos que nessa trajetória, só recapitulando a semana passada, quando o povo de Deus ele vai e chega à região sul, onde estava Hebron, havia gigantes na terra, os filhos de Anak. E hoje eu não tinha separado os nomes, hoje eu trouxe os nomes para os irmãos. O Aimã, o Sesai e o Talmai. Havia esses 3 gigantes, e isso está registrado lá em Números capítulo 13, versículo 12. Havia esses 3 gigantes que dos 12 espias, 2 espias tinham visão vertical. Lembra da visão vertical? A nossa visão precisa ser vertical e não horizontal. Porque a visão horizontal nós conseguimos focar no quê? Nos problemas, nas barreiras, nos desafios, no que está à frente. Como os israelitas viu o Mar Vermelho na frente, como os israelitas viu o Jordão na frente. Mas quando a visão ele é vertical, aí nós lembramos do Salmo 121. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então a visão de quem tem oxigênio é vertical e não horizontal. E 10 daqueles espias, só para nós fecharmos a parte, para entrarmos no assunto de hoje, 10 desses espias tinham visão vertical. Eles começaram a observar o que estava à sua volta. Os desafios que tinham que enfrentar, eles viam os filhos de Anak. Quando eles viram o filho de Anak, eles temeram. E interessante que vamos ver, na continuidade do texto, aí em Números capítulo 13, o versículo 22 e o versículo 28 mostra isso. Que eles focam de uma maneira direta sobre aquelas circunstâncias para alcançar a terra. Mas havia uma promessa. E quem tinha prometido era Deus. E Deus é fiel e justo para cumprir as suas promessas. Então, meu irmão, independente das circunstâncias, das barreiras, independente do que esteja em sua frente, olha para o alto, olha para cima, olha para quem te prometeu. Ele é fiel e justo para cumprir os desígnios na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Mas percebemos que o versículo 30, eu quero destacar esse versículo, versículo 27 e 28, mostra a circunstância. E o versículo 30, olha que palavra que nós vimos. Diante dos desafios, Caleb tinha, diga Caleb, ele tinha visão vertical. Não tinha visão horizontal. Olha como Caleb fala. E Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: certamente subiremos e possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Imagine aonde estava a visão de Caleb. A visão de Caleb era vertical e não horizontal. Agora observe aonde estava o foco dos 10 espias, com exceção de Josué e Caleb, para nós entendermos o que eu falei a semana passada. Versículo 32 e 33. Olha a visão dos 10, com exceção Caleb e com exceção Josué. E infamaram a terra que tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel: a terra pela qual
passamos a espiar é terra que os consome, os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Olha o versículo 33. Também vimos, onde estava o foco deles? Onde eles fecham? Aonde fecha o capítulo 13? Observe, o desfecho, a conclusão da fala deles. E também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendente dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos. E éramos aos nossos olhos como gafanhoto. E assim também éramos aos seus olhos. Viu a visão deles, dos 10 onde estavam? Visão vertical. Quem tem visão vertical, que falta o quê? Oxigênio. Porque quem tem visão vertical faz igual Davi. O gigante está lá, cheio de aparato de guerra, guerreiro velho. Homem que a sua lança pesava não sei quantos quilos, de tão pesada que era. A sua armamento pesava mais do que o próprio Davi. Só o armamento dele, a coraça, a lança, a sua espada, pesava mais do que Davi. Só os aparatos de guerra deste homem. Guerreiro, desde meninice. Aí Davi, olhando verticalmente, diz: você vem a mim com espada e lança e escudo. Eu vou a ti. Em nome do Senhor dos Exércitos, a quem tu tens afrontado. Então a nossa visão precisa ser vertical. Amém, queridos? Para vencermos os inimigos. E nós falamos desses 3 inimigos. Primeiro inimigo, vamos fechar aqui? A parte introdutória, e fechamos na semana passada. Primeiro inimigo, quem lembra? A carne, que é o pior inimigo de ser dominado. E temos que crucificar todo dia, mano. É o leão que temos que dominar todo dia, é a carne. Segundo inimigo, o mundo. O mundo. E nós descobrimos juntos que existe 4 palavras para mundo. Quem lembra as 4 palavras? Vamos lá? O mundo cosmo, no grego, tá? No original grego existe quase 4 palavras para o mundo. O mundo cosmo, que está inserido a terra e o universo. Segundo mundo, o mundo oikomene, que são os habitantes que habitam no mundo. Aí tem o terceiro mundo, que é o mundo Gé, que é a terra, que o texto fala, que eles não amavam essa terra, eles abraçavam com a pátria, a visão deles é uma pátria maior. Então ele não estava inserido a visão no Gé, na terra literalmente, que Gé quer dizer terra literalmente. A visão deles não estava na terra, a visão deles estava no céu. E o quarto mundo, que é o mundo Aion, que é a glória, a cultura, os prazeres desse mundo, que quer nos engodar, que quer nos tirar da visão celestial, que quer nos tirar do que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Mas quem tem oxigênio, amada, não é engodado com as coisas dessa vida. Canta aquele hino da harpa, eu não lembro o nome agora. Passarinhos, belas flores, querem me encantar, né? Mas são vãos seus esplendores, porque eu olho para onde? Para o meu lá. E o nosso lá é aonde? No céu. Então entendemos aqui, porque os antigos, eles morreram na fé, eles creram, abraçaram com a promessa, mas distante deles. Mas não negou, não naufragou na fé, amados. Vivendo ou morrendo, nós somos de Cristo. Amém? Vivendo ou morrendo, nós somos de Cristo. E hoje nós daremos continuidade com o versículo 14, que nos diz assim: porque os que isto dizem claramente, mostram que busca uma pátria. Aí o versículo seguinte diz: e se na verdade se lembrasse daquela de onde havia saído, teria oportunidade de tornar ela, de tornar. Eles haviam oportunidade
de tornar. Eles tiveram a oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor. Isto é, a celestial. Pelo que também Deus não se envergonha deles e de se chamar o seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Quem tem oxigênio busca uma pátria celestial. Amém? Tem uma fé inabalável e busca uma pátria celestial. Não fica preso na pátria dessa terra. Ainda que esteja inserida ela, somos cidadãos, né? Estamos debaixo de uma constituição, somos patriotas, estamos inseridos a uma pátria que se chama Brasil. Porém, aqui é passagem, aqui é passageiro, aqui nós somos forasteiros e peregrinos, porque a nossa pátria final não é aqui. O desfecho da nossa vida é o porto seguro. E o porto seguro não é aqui, é na presença de Deus. Amém, queridos? Assim como os antigos, a nossa pátria não é aqui. Eles tiveram a oportunidade de voltar. Abraão teve a oportunidade de voltar a Ur dos Caldeus. Isaac teve a oportunidade de voltar à casa do seu pai. Jacó teve a oportunidade de voltar da casa do seu sogro para a casa do seu pai e viver. Mas a visão deles não era horizontal. A visão deles, não, Evaldo, era uma visão vertical. Eles buscavam uma pátria aonde o construtor dessa pátria é o próprio Deus. A visão deles, então, não era terrena. E para isso era necessário ter, primeiro, diga, uma nova vida. Quem tem oxigênio tem uma nova vida. Amém, queridos? Precisamos vivermos em uma nova vida. Quem encontra com Deus tem uma nova vida. Quem tem experiência com Deus tem uma nova vida. Assim como Abrão, que saiu de Ur dos Caldeus e não quis voltar mais para lá. Assim como Jacó, que recebeu até mesmo aconchego, abrigo na casa do seu sogro, mas não quis ficar lá. Assim como também os israelitas que foram para o Egito, aqueles que tinham visão vertical, não quis voltar para o Egito, não lembrava das cebolas, dos pepinos do Egito, mas queria avançar, prosseguir. Assim a nossa visão, queridos. Nós chegamos a um patamar que não pode mais regredir. Chegamos a um nível de não voltar a mais atrás. Precisamos avançar, precisamos prosseguir, precisamos caminhar. E tem momento que temos marchando, tem momento que estamos andando, tem momento que estamos correndo, mas tem momento que temos que ir até arrastando, mas não desistir, porque quem está conosco é fiel para nos dar a vitória. Deus nos chamou para ir além. Deus nos chamou para ir para Ele. Viver essa experiência com Ele. Então, para isso, precisamos ter uma vida lapidada por Deus. Uma vida nova. Uma vida diferenciada. E quem vive com Cristo, amado, quem vem para Cristo, é diferente. Não tem jeito. A sua linguagem é diferente. O seu andar é diferente. O seu viver é diferente. Ainda que queira negar como Pedro tentou negar. Mas alguém disse para Pedro: a tua fala te condena. Tu és um deles porque você fala como um deles. Meu amado, minha amada, a nossa vida é pautada em um direcionamento especial.
porque a nossa vida recebeu uma transformação. E detalhe, quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais Deus transforma o nosso viver e nós fica mais aparecido com Ele. Quantos quer ser mais aparecido com Deus? Ser aparecido com Cristo. Não é aparecido o nome não, é ter aparência de Cristo no nosso viver, no nosso andar, no nosso proceder, nos nossos negócios, na nossa vida nessa terra, que Cristo brilhe em nós e o nome dele venha a ser glorificado. Então abra a sua Bíblia, Gálatas, capítulo 2 e versículo 20. Epístola aos Gálatas, capítulo 2 e versículo 20. Quem tem oxigênio tem uma vida mudada. Interessante que em 2 Coríntios, porque é epístola, 2 Coríntios capítulo 5 e versículo 17 diz: assim que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Tudo é novo para aquele que quer viver com Cristo. Tudo é novo para aquele que escolheu andar com Cristo. Tudo é novo, amados. Agora observe que aqui Paulo diz aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu. Olha o que ele está dizendo. Eu já estou crucificado com Cristo. Ou seja, a minha carne eu crucifiquei na cruz de Cristo. A minha vontade eu crucifiquei na cruz de Cristo. Os meus desejos carnais eu crucifiquei na cruz de Cristo. Aí ele diz assim: mas Cristo, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, olha aqui, a vida que eu vivo agora na carne, essa carne crucificada, diz assim: vivo pela fé, vivo com oxigênio. É pela fé, não é pela vista, é pela fé. Aí o texto diz assim: do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Que isso quer dizer? Que esta fé ativa o oxigênio da vida cristã, faz entendermos o que Cristo fez por nós, entendermos o presente que recebemos e o quanto que Ele nos ama. E quando nós entendemos isso, o amor dele nos constrange a amá-lo. Amém? Porque nós não merecíamos sermos amados, mas Ele nos amou. Nós não merecíamos ser resgatados, mas Ele nos resgatou. Nós não merecíamos ser libertos, mas Ele nos libertou. Nós não merecíamos ir para o céu, mas Ele nos tirou da condenação e nos fez filho. E sendo filho, automaticamente somos herdeiro e co-herdeiro dele. Romanos capítulo 8 fala disso. Se somos filhos, logo nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Olha o que o amor de Deus, amado. Então nós podemos dizer nessa noite, você pode erguer as tuas mãos e dizer: quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará? A tribulação? O perigo? A espada? O porvir, o presente século, a altura, a profundidade? Nada, nenhuma criatura, nenhuma potestade, nenhum principado, nada nos separará do amor de Jesus Cristo. Esse amor nos constrange a ter mais oxigênio.
Porque quanto mais buscamos termos fundamentos nele, mais oxigênio tem em nossas vidas, e precisamos entendermos a cada dia que esse amor precisa distrair do nosso íntimo, das nossas entranhas, e dizer para ele: tu és tudo em mim, Senhor, e sem ti nada sou. Dele, para ele e por ele são todas as coisas. Amém, querido? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Olha que Paulo traz. Quem tem oxigênio tem uma vida nova. Quando a pessoa tem uma vida velha, carraquítica, para baixo, que só anda murmurando, que só anda praguejando, que permite a sua mente ser bombardeada para dizer: depois que eu vim para a igreja, tudo mudou, piorou, a situação minha piorou, a tribulação se levantou mais. É porque ainda não aprenderam a dimensão desse amor. Porque esse amor nos faz triunfar em paz, em mesmo em guerras. Esse amor faz termos alegria, mesmo em momentos de conflito. E esta alegria, ela é eterna. Ninguém tira do crente. Ninguém tira. O crente pode ser levado à morte, mas ninguém tira essa alegria do crente. Porque o crente tem oxigênio na sua vida para poder entrar em uma dimensão, em uma esfera espiritual e ver em quem ele tem crido. Ele sabe, ela sabe quem tem crido. Louvado seja o nome do Senhor. Quem tem oxigênio tem, diga, visão celestial. Além de ter uma vida nova, tem visão celestial. Faça uma reflexão. Aonde estava a tua visão hoje? Responda para você mesmo. Tua visão estava na terra apenas? Ou a tua visão estava no céu? Podemos ter um dia de correria, amado. Podemos ter um dia de grandes compromissos. Podemos ter um dia até atribulado. Mas a nossa visão precisa estar lá em cima. A nossa visão precisa estar diretivamente ligada a Deus. Um certo jovem chegou para um grande pregador, um grande evangelista, que todos nós conhecemos. Foi um evangelista, ganhou muitas almas em uma era difícil. Dr. Moody, grande evangelista americano. Grande homem de Deus, ganhou muitas almas. E chegou um jovem para Moody, chega para Moody e diz assim: doutor, quanto tempo que o senhor leva de joelho? Quanto tempo que o senhor leva orando? Qual o teu devocional? Quantas horas o senhor ora por dia? Para ter a bagagem que Moody tinha, aquele jovem, aguardando a resposta de Moody, Moody chega para aquele moço e diz: meu caro jovem, quanto tempo eu não sei, mas não me lembro se ficar 5 minutos sem conversar com ele. Isso quer dizer que Moody estava de joelho direto? Um joelho dobrado? Não. Mas estava ligado. Amém? Estava ligado. Quem diz que vive em espírito precisa também andar em espírito. Estava ligado. Entende? Em todo lugar Moody estava ligado. Estava trabalhando, mas estava ligado. As irmãs lá em casa, lá na casa, lavando o prato. Que exemplo, né? A irmã lá no seu trabalho, trabalhando lá e gerenciando a empresa, mas estava ligado. Estava ligado no céu. O irmão lá no trabalho, mas está ligado no céu. Visão na pátria.
Podemos viver uma vida nessa dimensão? Podemos. É só pedir a orientação de Deus, que nos ajude a priorizar o que é mais importante para nós. O que é mais importante para nós? A pátria dessa vida, da terra, ou a pátria celestial? O que temos mais priorizado? Aqui os antigos tinham visão na pátria eterna. Olha que Paulo vai falar sobre esse assunto. Colossenses, Epístola aos Colossenses, capítulo 3, versículo 1. Vamos vermos. Epístola aos Colossenses, capítulo 3, versículo 1. Olha o que Paulo diz. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Aí eu pergunto, quem está com a visão na terra vai buscar coisa de cima? Quem está com a visão só, o foco nessa vida, vai buscar as coisas de cima? Logicamente que não. Precisamos direcionarmos a nossa visão para o vertical. Amém, meus irmãos? Precisamos direcionarmos a nossa visão para o trono. Precisamos buscarmos e colocar a nossa visão sobre o trono da graça, para que possamos alcançar graça e misericórdia ao seu tempo oportuno. Deus está nos chamando para vivenciarmos uma experiência com Ele dia após dia. A experiência, meu irmão, a experiência, minha irmã, que hoje nós tivemos, Deus quer nos proporcionarmos experiências maiores diárias. Quanto mais nós nos aproximamos, mais Deus se revela de uma maneira precisa em nossas vidas. Então precisamos entendermos isso, que a nossa visão precisa estar no trono. E digo, quando a visão está no trono, nada na terra nos amedronta, nada na terra tira o foco das nossas vidas. Nem as investidas de Satanás, nem os ataques, nem as guerras, nada tira o nosso foco, tira a nossa visão. Ainda que façam decreto para tirar a nossa vida, ainda que se levante contra o princípio da nossa fé, como fez com Daniel, pode querer tirar, mas o propósito do crente permanece o mesmo. O crente continua olhando para o céu, vivendo e vivenciando experiência com Deus. Não mude a sua visão. Continue olhando verticalmente. Continue olhando. Percebemos isso? Que Cristo, representante da glória de Deus na terra, andando sobre as águas, indo além da gravidade, sem afundar. E Pedro, quando vê aquilo, ele acha maravilhoso. Pedro diz: é o Senhor mesmo? Posso ir ter contigo? Até ao ponto de Pedro ter oxigênio para entender quem era que estava e quem era o representante naquela hora, que estava indo contra a lei da gravidade, andando sobre o mar. Pedro toma a dimensão e diz, através do oxigênio, através da fé, fica mais preciso, ele consegue também andar e além da gravidade. Pedro começa a andar sobre o mar e não afunda. Porque quem estava à sua frente, aonde estava o seu foco, era o representante do eterno, era o Filho de Deus, ali representava a glória futura. Enquanto a visão de Pedro estava em Cristo, olha aqui, deixa eu te dizer, enquanto a tua visão estiver em Cristo,
Enquanto a tua visão estiver focada em Cristo, enquanto, meu irmão, enquanto, minha irmã, a tua visão estiver focada em Cristo, pode ter certeza, nada vai fazer você afundar. Nada. Nada. E Deus vai te proporcionar a viver experiência sobrenatural. Não é no físico, não é no natural que Deus age com o crente. Quem tem oxigênio vê na sua vida manifestar o sobrenatural de Deus. Porém, o homem é homem. E o homem tem as suas limitações, tem as suas dúvidas. E Pedro, naquele momento, diante de o quê? De um descuido, o vento assopra mais forte. Isso amedrontou a Pedro. E Pedro temeu o vento, porque era forte. Tirou a visão da onde? Do que tinha capacidade de fazer ele continuar andando sobre as águas. Eu não sei se você está entendendo. Eu não sei onde está a tua visão. Eu não sei o que está te amedrontando. Não sei qual vento que tem batido e tem te assustado. Mas eu te convido nesta noite. Põe oxigênio aí. Põe oxigênio aí. Começa a focar o teu olhar naquele que é capaz de falar com o vento. Coloca a sua capacidade naquele que é capaz de dar a você o que você espera. Foca em Cristo. Olha para Cristo. Não tira o teu olhar dele, porque vento não vai te destruir. Tempestade não vai te naufragar, porque fiel é aquele que te mandou andar sobre as águas. Pedro amedronta e vai afundando. A tendência é afundar quando tiramos o olhar dele. Não tira o olhar de Cristo, viu? Não tira o olhar de Cristo. Porque a tendência, quando nós tiramos o olhar dele, é afundar, é descer. Mas ele é tão amoroso, tão especial, que ele, conhecendo as nossas limitações, ele toma pelas mãos. Sinta ele te tomando pelas mãos. Parece que eu estou vendo até o cenário. Ele toma Pedro pela mão e diz: levanta, Pedro. Por que temeis, homem de pequena fé? Por que temeis, homem com pouco oxigênio? E está dizendo: põe reserva aí. Olha mais para mim. Olha mais para mim. Para que você tenha fé. Para que você viva. Para que você viva sobre a minha dependência. Meu irmão, minha irmã, quem depende de Deus fará e viverá algo inédito nesta vida, que trará até dúvida para aqueles que não creem, mas será real na tua vida o que Deus é capaz de fazer. Viva a experiência com Deus. Viva essa experiência. Aí o Senhor toma Pedro pela mão, levanta e diz: você não vai ficar aí. Vem, volta. Porque eu sou o teu Senhor. Eu sou o teu Deus. Eu sou o que te ajuda. Toma essa palavra. O Senhor está dizendo: você não vai ficar nessa prova. Você não vai ficar nessa luta. Você não vai naufragar nessa situação. Deus está falando com alguém aqui fortemente nessa noite. Você não vai naufragar nessa situação. Não será a tua derrota esse desafio. O Senhor está dizendo para alguém aqui. Não será a tua derrota, não será a tua vergonha, porque eu sou o teu Deus. Eu te tomo pelas mãos e te digo: não temas, que eu te ajudo. Sinta Deus te tomando pelas mãos hoje. Sinta Deus te tomando pelas mãos. Não é você dando a mão para Deus e não segurar Deus, não. Você pode até escapar as tuas mãos, mas é Deus tomando a tua mão, dizendo: eu te tomo pela minha destra. Eu te tomo pela minha mão direita. Você está firme, você está seguro. Nada tirará você da minha presença. Nada fará você naufragar, porque eu sou o teu Deus.
eu sou o teu Senhor. É eu que te ajudo. Essas guerras não vai te destruir, porque eu estou contigo para te dar a vitória. Você não vai ficar prostrada aí, eu vou te levantar, porque eu sou o teu Deus, eu sou o teu Senhor, eu sou o teu ajudador. Ah, meu Deus. Visão no eterno. E quem tem visão celestial entende que o reino de Deus é prioridade para a sua vida. Quem tem visão celeste tem visão no reino. Amém? Quem tem visão celeste tem visão no reino. Abre a sua Bíblia aí. Romanos capítulo 14, versículo 17 e 18. Olha o que o texto diz. Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida. O Senhor está dizendo, o reino de Deus, trazendo o significado, o reino de Deus não está em condições perecíveis. Não está em coisas momentâneas. Não está em coisas que se finda, que termina. O reino de Deus não. Entendeu? O reino de Deus não é comida e não é bebida. A comida pode acabar. A comida pode estragar. A água pode esgotar. Pode deixar de existir. Imagine quem mora no deserto. A dificuldade que tem para ter água. Mas o Senhor está dizendo, mas o reino, o meu reino, Ele está dizendo, é justiça, é paz e é alegria. Por isso que tem que ter visão vertical. Quem tem visão vertical vive uma vida justa e vê a justiça de Deus sobre a sua vida. E na justiça de Deus opera o zelo. E no zelo de Deus opera a misericórdia. E para operar a misericórdia é manifestada a graça. Eu não sei se você está entendendo, mas eu quero te dizer que o favor de Deus sobre a vida do crente, ele é infalível. E eu quero te dizer nessa noite, nós estamos aqui é pela graça. É a graça que nos sustenta. É a graça que nos mantém de pé. É a graça que nos deu força de estarmos aqui hoje. É a graça que nos mantém vivo. É a graça que até hoje tem nos dado fôlego de vida. Que cada manhã que respiramos e levantamos, é o Senhor dizendo, a minha graça é sobre a tua vida. Esse é o reino de Deus. É paz. Paz. É o que mais o mundo precisa hoje, é paz. E não é a paz passageira. Não é a paz que o mundo dá. É a paz de Cristo. Lembra que está em João capítulo 14, versículo 27? Deixo-vos a minha paz. A minha paz vos dou. Não vos a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. O Senhor está dizendo, a paz que eu te dou é para você estar tranquila. É para você estar tranquilo. A paz que eu te dou é para você ter quietude de alma. Em momentos de guerra você vai descansar, porque a minha presença estará na tua vida te dando segurança. Paz. O reino de Deus é paz e alegria.
E ele não termina só com alegria, porque o mundo também proporciona alegria, mas a alegria do mundo é uma alegria passageira e momentânea. Mas está dizendo alegria no Espírito Santo. Sabe o que o Senhor está dizendo? Eu vos dou alegria eterna. Eu vos dou alegria não hoje, não só amanhã, não só em 10 anos, não em 20 anos. Enquanto você viver, você terá alegria eterna na sua vida. E não vai terminar quando vai para a tumba. Porque o teu espírito e tua alma contemplará o que eu tenho preparado quando eu fizer a junção do corpo e te ressuscitar para almejar e receber o que eu tenho te prometido. Alegria eterna. Este é o reino de Deus. Aí o texto vai dizer assim: porque quem nisto serve a Cristo. Porque, olha o que o texto está dizendo. Quem nisto serve a Cristo. Quem se coloca sobre o senhorio de Cristo. Quem se coloca como servo de Cristo. Vive para Cristo. É direcionado por Cristo. Obedece à voz de Cristo. Anda na vontade de Cristo. O texto vai dizer assim: agradável é a Deus. Qual o cheiro que o crente cheira para Deus? É Cristo em sua vida. Amém? Nós somos o bom cheiro de Cristo. Tanto para com os salvos, quanto para aqueles que se perdem. Todos precisam entender, todos precisam saber que somos agradáveis a Deus. E que nos faz agradáveis a Deus é Cristo. Não é a nossa justiça própria. Não é as minhas orações. Não é o tempo que eu tenho de crente. Não é a minha conduta de um cidadão. Não. O que me faz agradável é todas as vezes que Deus olha para mim, Ele olha para a cruz. Todas as vezes que Deus olha para a minha pessoa, Ele olha para o sacrifício do seu filho. Ele vê o sangue do seu filho, que através da fé faz-me justo diante dele. Por isso que sem fé é impossível agradá-lo. Porque precisa, através do oxigênio chamado fé, viver sobre a sua vida o senhorio de Cristo. Jesus é Senhor da tua vida. Você pode dar um glória a Deus? Jesus é o Senhor da tua vida. Ele que coordena as tuas emoções através do Espírito. É Ele que direciona as tuas vontades através do Espírito. Você tem ouvido a voz dEle? Tem ouvidos sensíveis para ouvi-lo? São direcionamentos que nos levam a sermos agradáveis diante de Deus. Lembra que Paulo fala, quando ele vai citar sobre esse feito de ser agradável a Deus, ele abre, ele escancara e diz assim: Jesus veio para salvar todos os vil pecadores, todos os vil pecadores. Aí ele se coloca no meio e diz assim: o qual eu sou o principal. Aí ele diz assim: porque eu consenti na morte do servo do Senhor Estevão, eu consenti com a morte dele. Eu consenti para ele morrer. Mas ele me amou de uma forma tão especial,
Ele não viu, não ficou olhando para os meus delitos e não lançou na minha face o que eu tinha praticado na minha ignorância. Ele não cobrou de mim, trouxe uma sentença para me condenar das atrocidades que eu fiz com o seu próprio povo. Sabe o que ele falou para mim? Ele chamou o servo dele, Ananias, e disse, está lá, Atos capítulo 9, versículo 15, vamos ver. Se fosse nós, irmão Evaldo, tivesse na nossa mão, nós homens como somos, nós temos o senso de justiça. Aí nós voltaria ao olho por olho, dente por dente, morte por morte, cobrança por cobrança, condenação por condenação, atrocidade por atrocidade. Mas observe que foi que Cristo, nessa revelação, fala para Ananias, o seu servo, a respeito de Paulo. Porque o próprio Ananias disse, Senhor, tenho muito ouvido deste homem. E quantas atrocidades ele tem feito. O quanto que ele tem perseguido o teu povo, a tua igreja. Mas observe que o Senhor vai falar. Atos 9:15. Disse, porém, o Senhor. Olha que o amado fala. Vai, porque este é para mim um condenado, um réu de morte. Não. Vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Aleluia. Isso mesmo, minha filha. Aleluia. Louvado seja Deus. Que um escravo na mão da lei e do diabo agora vive uma liberdade como um vaso escolhido. Faça uma reflexão. Lembre de onde Deus te tirou. Eu sei de onde Deus me tirou. Ele manifesta o seu reino e faz para Deus uma oferta de cheiro agradável. Vaso escolhido. Ainda diz assim, para levar o meu nome diante dos gentios. E dos reis, olha aqui, e dos reis, e dos filhos de Israel. Diga comigo, Deus não vê a nossa vida como o homem vê. Diga, o olhar de Deus é diferente. Por isso, quanto mais oxigênio que nós buscamos e reservamos, passamos a sermos semelhante a Deus. Não igual, mas semelhante. Ter o olhar de Deus em uma situação que é para ser condenativa. Aonde a lógica descondena, aí o teu olhar de Deus na tua vida desabsorve. Olha aqui a dimensão da questão de uma palavra tão pequena, irmão Evaldo. Fé. Olha a dimensão dessa palavra. Deixa eu correr aqui, que vai chegando perto do fim. Mente num propósito eterno. Visão na onde?
no céu e mente num propósito eterno. A nossa mente tem que estar onde? Quem tem oxigênio, a mente está onde? Num propósito eterno. Por que no propósito eterno? Porque Deus não erra. Deus conhece o amanhã, nós não conhecemos. E Deus sabe o que Ele tem conosco. E Deus já escreveu na presciência a nossa história. Permita que Ele continue escrevendo na tua vida. Você permite? Permita que Ele escreva a tua história a cada dia. Permita Ele desvendar o rolo da história que Ele escreveu ao teu respeito. E detalhe, Deus não dá em larga escala. Deus dá por medida, segundo a nossa capacidade de fé. Se Deus fosse revelar a dimensão do que Ele quer nos dar, automaticamente nós não teríamos capacidade de receber. Então Ele molda a cada dia o nosso viver, a cada dia Ele nos proporciona experiência com Ele, e a cada dia Ele, através da graça, vai trabalhando em nosso viver para nos dar capacidade de receber aquilo que Ele já preparou. Então tudo que Deus faz é para o bem. Diga, Deus só quer o meu bem e não o meu mal. Jeremias 29:11. Porque bem sei os pensamentos que penso ao vosso respeito. Ou seja, bem sei os propósitos que tenho ao vosso respeito. São propósitos de paz. Olha o que Deus está falando. São propósitos de paz. São pensamentos de paz. E não de mal. Para vos dar o fim que esperai ou desejai. Olha o que o texto está dizendo, ali está o esperai. Em algumas traduções diz desejai. Porque bem sei os pensamentos que tenho ao vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de para vos dar o fim. O fim é o desfecho final. Amém? O fim é a conclusão. O fim é chegar ao porto seguro. Em meio às invertidas das ondas, em meio às tempestades, o fim é chegar ao porto seguro. E o Senhor nos convoca para não pararmos no meio. Começar é fácil. Começar, muitos começam, mas não dão sequência. Mas o Senhor nos chamou para continuarmos. O Senhor nos chamou para ir à frente, não retrocedermos, ir até o fim, porque no fim está a conclusão do propósito dele para as nossas vidas. Vamos fecharmos. Então preciso ter uma mente no propósito eterno. Colossenses 3:2, vamos ver? Colossenses 3:2, deixa eu ler, para nós ganharmos logo tempo. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Então a nossa mente não pode também ser horizontal. A nossa mente precisa também ser vertical. Amém? A nossa mente precisa estar no céu. A nossa mente precisa estar no que o Senhor já nos prometeu. A nossa mente precisa estar naquilo que já está preparado para nós. E o que o Senhor tem preparado para nós, meus irmãos. Leia Apocalipse 20:21. Leia o que o Senhor tem preparado para a igreja.
o que o Senhor já preparou para nós, meu irmão. Pensa algo inédito. Pensa algo glorioso. Não terá nem lua e nem sol, porque a glória dele estará trazendo o dia. Sabe o que isso quer dizer? Nunca terá noite para os salvos. Nunca mais. Nunca mais terá noite. Pensa o que é isso. Vamos fecharmos aqui. Filipenses 3, 13 e 14. Rapidamente. Filipenses 3, 13 e 14. Vamos ver para nós fecharmos, já está dando 9 horas. E para isso, eu preciso me abastecer de oxigênio a cada dia. Aí Paulo diz assim, prossigo, versículo 13 primeiro. Mas, aí mesmo. Muito obrigado. Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu já haja alcançado. Mas uma coisa faço. Ele diz, eu não cheguei lá ainda. Paulo está dizendo, eu não cheguei lá ainda. Não julgo que eu cheguei. Ainda estou neste corpo. Ainda estou propenso a erro. Ainda estou propenso a falha. Mas a minha visão está nele. A minha visão eu vou continuar olhando para ele. Aí diz assim, mas uma coisa faço. Entendeu? Eu não cheguei, mas uma coisa eu faço. Eu não cheguei, mas a minha visão está nele. A minha mente está nele. Uma coisa eu faço. E que é? Esquecendo-me das coisas. Mente. Esquecendo-me. Mente, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, esquecendo das coisas passadas, tirando da minha mente aquilo que não era prazeroso para mim, tirando da minha mente aquilo que não me levava à salvação, tirando da minha mente as coisas ruins que me colocava na servidão do pecado, tirando da minha mente aquilo que me oprimia. Aí diz assim, esqueço-me dessas coisas que ficam para trás e avanço. Eu continuo avançando para as que estão diante de mim. Agora interessante, se a visão dele fosse horizontal, ele estava vendo os obstáculos. Mas a visão dele é assim, ó, vertical. Avanço para as coisas que estão diante de mim, olhando para o alto. Versículo 14. Aqui ele explica. Prossigo para o alvo. Quem é o teu alvo, meu irmão? Quem é o teu alvo, minha irmã? Prossigo para o alvo. Pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Quem é o meu alvo? Quem é o teu alvo? Quem é o nosso alvo? Vamos fechar conhecendo o nosso alvo. Hebreus 12, 2. Vamos colocar em pé, estamos fechando a parte de hoje. Vamos conhecer o nosso alvo mais de perto. Que se você continuar o texto, ele vai dizer assim, para a igreja de Filipenses, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Sejam os meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ou seja, para alguém imitar a mim, eu preciso primeiro aprender dele. Amém? Para alguém aprender alguma coisa de nós precisamos aprender dele. E para isso a nossa visão, a nossa mente tem que estar nele. Amém?
Nós temos a mente de Cristo. A mente de Cristo opera em nós. Se a mente de Cristo opera em nós, não tem ódio, não tem rancor, não tem raiz de amargura, não tem falta de perdão. Lembra na cruz? Matando ele, escarnecendo dele, machucando ele, envergonhando ele, ele diz: Pai, perdoa-os, porque não sabe o que fazem. Você pode ter a mente de Cristo. Precisamos ter a mente dele. Vamos fechar aqui? Olhando para Jesus, ele é o alvo, o autor, ou seja, a nascente do oxigênio e o desfecho final do oxigênio. Ele é a nascente e é o término. Amém? Ele é a nascente e ele é o término. Não é no meio, é até ao fim. Não. Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta. Ele desprezou a afronta e assentou-se à destra de Deus. Aqui eu termino a parte de hoje. Nunca se esqueça que o teu Senhor, o teu alvo, o teu ajudador está sentado à destra de Deus. Nunca se esqueça disso. Ele é o teu advogado. Ele vai advogar as tuas causas. Amém? Ele vai advogar as tuas causas. Tem até um hino que fala o advogado fiel, né? Da Bruna Carla, não é isso? As irmãs cantam com tanta... Meu advogado fiel. Ele é o teu advogado fiel. E ele vai advogar as tuas causas. Diga, pastor, qual é a próxima parte? Vocês querem saber mesmo? Terça-feira que vem, nós estaremos falando da próxima parte. Amém? Vamos orar? Pai, estamos diante de Ti. Eu te louvo pela vida dos Teus filhos que estiveram em Tua presença para receber o ensino da Tua palavra. Pai, que a Tua palavra promova em nós fé, mudança, crença cada vez mais no que o Senhor é capaz de fazer, de realizar em nossas vidas. Que promova paz nesta noite, quietude de alma, alegria no espírito, gozo na alma. Pai, visita os teus servos com a tua presença. Ó Espírito Santo, visita os teus filhos. O Senhor conhece as suas necessidades. O Senhor conhece as suas agonias. O Senhor conhece, Pai, as suas dificuldades diárias. E eu te peço agora, Espírito Santo, ó amado Espírito Santo, visita os teus filhos com a tua presença, dando conforto à alma, para a glória do teu nome. Abençoe a tua igreja, abençoe os teus servos, aqueles que têm, Senhor, acompanhado pela live, que o Senhor venha promover também em seus corações o gozo na sua alma, da sua presença, a tua doce presença, ó Espírito Santo, Espírito de Deus, Espírito de revelação, Espírito da ciência, Espírito
Espírito da sabedoria, Espírito do Senhor, Espírito que restaura, Espírito que dá vida. Glorifique o nome de Cristo. Glorifique o nome de Cristo. Glorifique o nome de Cristo. É que eu te peço, meu Senhor. É que eu te peço, Pai, para a tua glória, no nome de Jesus. Dê um sono reparador aos teus filhos. Dê paz. Que todos venham ter o sono do justo. Descanse na tua paz. E que eu te peço nesta hora, no nome de Jesus. Amém. Estenda as vossas mãos. Que a graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo, sede com todos vós e todos digam amém. Quinta-feira terá culto com a participação das irmãs. Culto com a igreja e participação especial do círculo de oração. Amém? Então, contam com o apoio de todos. E no domingo, estará pregando aqui a palavra do Senhor a irmã Silvia, a dirigente do círculo de oração do Ribeirão Verde. Estará aqui pregando a palavra do Senhor na quinta-feira. E no domingo, culto evangelístico, estará pregando a palavra do Senhor. Aliás, não está confirmado ainda, deixa quieto. Depois eu aviso. Deus abençoe os irmãos, foi um prazer ter-nos conosco.